Por que Jesus nasceu neste mundo? 1 João, capítulo 3, versículos 5 e 8. Primeiro João, capítulo 3, versículos 5 e 8. O versículo 5 nos diz: vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. Não acharam ainda? Lá no fim da Bíblia, perto de Apocalipse, gente. Teria sido mais fácil se você fosse lá no índice, visse o número, tá, vai lá direitinho. Então, versículo 5. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, eu estou no caminho da salvação ainda. Então vamos lá. Versículo 5 diz: vocês já sabem que Cristo veio para tirar os pecados e que Ele não tem nenhum pecado. O versículo 8 diz: quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Então, os versos 5 e 8, que nós acabamos de ler, expressam duas verdades reveladoras acerca da razão do nascimento de Jesus e da sua obra nesta terra. Jesus nasceu então primeiro para o quê? Jesus nasceu primeiro para quê? Tirar os pecados. E em segundo lugar, por que vocês não são capazes de ler? Ok. E agora, hein? Não tem como baixar, está lá em cima. Isso deveria ter sido visto, não? Mas não dá. E agora? Bom, enfim, eu vou colocando lá e vamos ver o que dá. Então, veja só. Quando nós tivermos o nosso telão aqui, então não vai acontecer mais esse problema. Ele já está aí. Só não está sendo colocado porque nós temos que colocar os dutos do ar e as pessoas cada hora dizem que precisam de um negócio. Então, até agora não sei por que não vieram colocar isso, para que nós terminemos esta frente aqui. Mas enfim, Jesus veio então para tirar os pecados. E em segundo lugar, destruir as obras do diabo. Ele veio para exercer o seu ministério sobre estas duas verdades. Jesus não veio aqui para ficar curando pessoas, para fazer milagres, para levantar um povo para cá, um povo para lá. Não. Jesus era muito sério. Os milagres aconteceram e acontecem em decorrência destas duas coisas. Vocês se lembram muito bem que Jesus disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados.
E ele ficou curado na mesma hora. Jesus não sequer disse, sai, paralisia. E a bem da verdade, Jesus nunca orou por uma pessoa doente. Ele simplesmente dizia, seja curado. Ele falava com a pessoa. E as pessoas eram curadas. Pega a tua cama e anda. Ele falou com os leprosos. Vão se apresentar ao sacerdote. Mas apenas um voltou para dizer que havia sido curado. Jesus nunca fazia aquele exercício como nós vemos hoje. É hoje, Deus vai libertar. É hoje, é hoje. Aquela cena impressionante. Para que as pessoas olhem a pessoa que está orando e digam, olha como ele se esforça. Nós temos que confiar em Deus. Possivelmente temos pessoas doentes aqui, mas temos mais pecadores do que doentes. Nós temos pessoas aqui que precisam de soluções, mas nós temos pessoas aqui que estão amarradas nos enganos que o diabo tem promovido nesse mundo. E Jesus veio para colocar essas pessoas em liberdade. E para isso, ele exerceu o seu ministério. A primeira coisa, então, é que Jesus veio para tirar os pecados. Jesus nasceu de Maria, lá em Belém. E na semana passada eu disse a vocês por que Deus escolheu Maria. Falamos sobre a sua piedade, sobre como ela conhecia as Escrituras, e como o seu cântico era bem diferente em princípios destes cânticos atuais que nós cantamos, que só falam de vitória, 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 vitória. Como um povo cheio de vitória pode viver dentro de correntes e campanhas o tempo todo? Um povo cheio de vitórias não rasteja. Ele confia no seu Deus. Um povo cheio de espírito de vitória é um povo que luta. É um povo que dá testemunho de sua fé. Não fica criando casos e destruindo a si próprio e outras pessoas. Qual é o sentido dessa expressão? Tirar os pecados. Quando eu fui estudar essa palavra, ou esta expressão, eu fiquei muito feliz com aquilo que eu aprendi. Que tirar os pecados tem o sentido de alguém levantar ou erguer com muito entusiasmo, com muita alegria e felicidade, uma natureza má que age dentro de nós e quer controlar nossas ações. E esta pessoa então vem com um entusiasmo tão grande, e ela consegue pegar aquilo que nós não conseguimos. Mas ele não apenas levanta, ele coloca sobre si e leva embora. Por isso que Isaías disse, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. A consumação desse ato de Cristo aconteceu na sua crucificação, quando ele morreu por mim e morreu por você. Se você pudesse olhar para dentro da sua vida, eu duvido que eu e você encontraríamos alguma coisa boa. Não há nada de bom dentro de nós.
Porque somos dominados por uma natureza tão ruim, tão perversa, que a única coisa que ela quer é desafiar a Deus e não aprender dele. É tornar-nos inimigos de Deus e não amigos dele. O profeta Isaías, certa vez, declarou o seguinte, eu vou ler, está lá em Isaías 59, 2. Quem for rápido na Bíblia pode pegar lá e acha. Mas eu vou ler e vocês vão prestar atenção. Vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Pois são os pecados de vocês que o separam do seu Deus. São as suas maldades que fazem com que Ele se esconda de vocês e não atenda às suas orações. Uma vida que não quer se unir a Cristo, mas quer viver dentro de uma dimensão de pecados, e nós vamos ver isto já já. É uma vida que se encaminha para uma dimensão de ignorância e desconhecimento acerca da graça, do amor e do poder de Deus. A pergunta que eu faço, lendo este versículo, o que Isaías diz sobre o pensamento humano acerca de Deus? As pessoas dizem o quê? Que Deus perdeu sua força. Não existe. Ele não pode, ele não tem condições de me ajudar. Quantas vezes eu já clamei e ele não me ouve? Então desisto. É o que eu sempre ouço das pessoas que estão vivendo dentro de uma dimensão do desconhecimento de Deus e da ignorância. E repito, ignorância do seu amor, da sua graça e do seu tremendo poder. Já que Deus não me ouve, já que Deus não tem poder para me ajudar, eu vou fazer do meu jeito. É o que algumas pessoas fazem. É por isso que as pessoas não obedecem a Deus. Eu já ouvi pessoas dizendo assim, essa igreja é boa para aprender a Bíblia, mas ela não é boa para receber o poder de Deus. Tamanha ignorância. Como é que você pode pensar que pode existir algum poder sem conhecimento? Aquele que pensa que pode receber algum poder sem conhecimento, sem dúvida alguma, é uma pessoa dominadora, má. Ela não está sendo dirigida pelo Espírito Santo, porque a função do Espírito Santo, segundo Jesus, é nos ensinar a verdade. Segundo Isaías, o problema não está em Deus. Deus continua sendo forte. Deus não perdeu o seu poder. Deus continua disposto a ajudar pessoas. Deus continua disposto a ouvir a tua e a minha oração. Então o problema não está nele. O homem
Eu e você. Em nossa altivez e autossuficiência, declaramos: Deus não está nem aí comigo. Está sim, mas nós não estamos nem aí com Ele. Porque o nosso foco deveria ser outro. E este verso diz: os seus pecados, a sua autossuficiência, as suas escolhas e maus desejos, o modo como você pensa, o modo como você sente e age, independente dos meus princípios, sem conhecer o que eu pretendo, as minhas intenções para você, são o que nos separam. É isto que Deus diz. Algumas pessoas dizem: por que Deus faz tanto naquela vida e nada na minha? Eu já vi gente antiga de igreja dizendo: como é que essa pessoa que entrou agora recebe tantas coisas de Deus e eu estou tanto tempo na igreja e não recebo nada? É porque você está pecando demais. Você não está entendendo a razão de Jesus ter vindo. E garanto que muitos cristãos vão comemorar o Natal sem entender a razão da vinda de Cristo. A primeira razão da vinda de Cristo é tirar os pecados que nos separam de Deus. São as nossas maldades. O jeito como nós queremos conseguir as coisas. O jeito como nós manipulamos a vida e as pessoas. Os nossos maus hábitos fazem com que Deus se esconda de nós. Eu conheço muitas pessoas que oram e jejuam, mas continuam enfraquecidas. Para ouvir Deus, ligam para alguém. Para receber uma palavra de Deus, tem que ligar para alguém que se diz profeta ou profetiza. Para ter algum conhecimento, segundo elas, precisam ter alguma revelação de terceiro. Nada cai direto em seus corações. O que está acontecendo? Que poder é este? Nenhum. E Deus não irá falar com estas pessoas. E toda palavra que ela ouvir de terceiros, esta palavra tem um sentido: confusão. Ela vive no topo de uma torre chamada Babel, onde ela não entende Deus, e Deus não consegue entendê-la, após ter experimentado a sua graça, e ela vive nessa confusão. Eu quero que você leia aí os versículos 2 ao 4, por gentileza. Quando está escrito: meus amigos, agora nós somos filhos de Deus, mas ainda não sabemos o que vamos ser. Porém, sabemos isto: quando Cristo aparecer, ficaremos parecidos com Ele, pois o veremos como Ele realmente é. E todo aquele que tem essa esperança em Cristo, purifica-se a si mesmo, assim como Cristo é puro. Se eu sei que Cristo veio para retirar pecados, eu devo estar ciente de que Ele quer trabalhar em minha vida. Ele quer trabalhar na sua vida, porque eu e você somos maus.
Mas eu tenho que ter o desejo de ser purificado. Sabe o que significa purificar? Ser podado. Quando nós temos uma árvore frutífera e ela não está dando frutos, o que fazemos? Podamos. Isso dói? Dói. Mas a poda serve para que ela se torne mais produtiva. O que Deus usa para nos podar? Você pode não gostar do que eu vou dizer, mas Ele pode usar doenças, a pobreza, a riqueza, pessoas, o trabalho, situações várias. Eu não sei o que você está pedindo a Deus. E por que você não está alcançando o que está pedindo a Deus? Você está sendo tentado a dizer: Deus, o Senhor está surdo. Eu clamo todos os dias. Mas possivelmente o que você está pedindo não é o que Ele quer lhe dar. E provavelmente não lhe dará. A prova é que você começa a encontrar resistência. Algumas pessoas começam a encontrar resistência em casa, no trabalho, entre amigos. Porque Deus quer mostrar o quanto você está confuso. Se a Bíblia diz que nós temos que crescer na graça e no conhecimento, por que você quer crescer no sentimento? Alguns querem crescer na emoção. Mas Deus diz: quero que vocês aprendam. Jesus, quando dizia ou questionava as pessoas, Ele dizia: vocês compreenderam? Vocês entenderam o que eu disse? Ele nunca dizia: vocês estão sentindo alguma coisa? Porque nós criamos o hábito de dentro da casa de Deus achar que nós temos sempre que sentir alguma coisa. Às vezes o que você sente é do próprio Satanás. Porque Deus está escondido da tua vida. Por causa da sua maldade. As suas escolhas não são aprovadas por Ele. O seu modo de vida não está sendo aprovado por Ele. Eu não quero machucar você. Eu só quero explicar. De alguma maneira, por que você não é feliz? Você vai se tornar uma pessoa amarga se continuar nesse caminho. Você vai continuar uma pessoa sem paz, briguenta. Digo para homem ou mulher. Você vai continuar sendo uma pessoa enfesada. Amargurada, acredito que já disse. Azeda, então. Deus não quer isto para a sua vida. Porque Deus é paz. Ele é fé, amor, temperança. Ele é alegria.
Se nós não estamos experimentando essas coisas, é porque está havendo algum desvio em nossa conduta, pensamentos ou emoções. O ato do pecado é a quebra, é a desordem que acontece dentro de nós quando quebramos a lei de Deus, o que Ele nos ensina. Então vem o versículo 4. Quem peca é culpado de quebrar a lei de Deus. Porque o pecado é a quebra da lei. Nós não estamos mais debaixo da lei mosaica. Nós não estamos guardando sábados, matando animais. No entanto, nós temos no Velho Testamento 10 leis morais que devemos observar muito bem. No Novo Testamento, Jesus resumiu estas leis dadas no Monte Sinai, ao dizer: amarás ao Senhor teu Deus e amarás ao teu próximo. Mas em todo o Novo Testamento nós temos mais de 1000 ordens de Deus. Coisa que não existe no Velho. Alguns pastores dizem: Deus não dá mais leis. Você não lê o Novo Testamento. Se você lesse, você ia ficar pasmo ao encontrar os verbos no imperativo, quando Deus diz pelas palavras deste livro sagrado: seja isto, faça aquilo, vá aqui, venha aqui, vá lá. Ore. Existem mais de 1000 leis. O problema não é que Deus vai nos julgar, nos tornar culpados por quebrarmos 1000 leis, mas somos culpados quando Ele nos pede algo e não fazemos. Deus exige de nós um posicionamento. E se nós não assumimos este posicionamento, nós estamos errando. Essa ignorância é descrita por Paulo, eu não vou ler, mas Paulo fala em Efésios capítulo 2, que antigamente nós desobedecíamos a Deus por estarmos cometendo pecados, maldades. Por quê? Porque podia ser visto claramente que nós espiritualmente estávamos mortos. Deus nunca disse para nós termos uma religião. Deus nunca disse que frequentar a igreja é bom. Deus nunca disse que é bom ter uma Bíblia no carro, em casa ou em qualquer lugar. Mas Ele ensina que nós devemos guardar a Sua palavra em nosso coração para não pecarmos contra Ele. O homem de Deus declarou que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis diante de ti, ó Senhor. Ele disse: para sempre a tua palavra está firmada no céu. Passará o céu e a terra, e as tuas palavras não passarão. Jesus veio para tirar os pecados, porque estamos mortos espiritualmente.
E as igrejas estão brincando. Elas não declaram estas coisas às pessoas, porque os pastores querem dinheiro. E estas coisas afugentam as pessoas. Tiram a alegria dos pulos. Como é gostoso chegar e dizer assim, tira o pezinho do chão. Vamos começar a reunião, estou na presença de Deus, que alegria! Quando você vai na Bíblia, as pessoas que estavam na presença de Deus tremiam e caíam com o rosto em terra de medo. Quando eu penso no que Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. Eu fico imaginando este lugar, queridos. Este lugar é terrível, provoca medo. Imagine que Deus pode sacar a sua vida hoje deste mundo. Imagine que você tão jovem, como a nossa querida Luana, lutando pela saúde, clamando a Deus, não entendendo a razão. E Ele, uma hora vai mostrar para ela. Imagine que Deus já livrou você da morte. Imagine que você estava próximo da morte, que pessoas que passaram pelo mesmo problema que você passou, morreram. Mas Deus não quis que você morresse. Deus te deu uma família bonita. E por causa do seu egoísmo, por causa do seu orgulho, por causa do seu mau entendimento, você está destruindo a sua casa. Deus está te livrando de um trambolho. Deus está te livrando de uma encrenca. Mas você continua indo atrás da mesma porcaria. Sabe por que fazemos isto? Porque estamos dentro de uma dimensão de ignorância. Pois estamos espiritualmente mortos. Precisamos desesperadamente de que Jesus venha. Levante aquilo que eu não consigo levantar. Ponha sobre si e carregue aquilo que está me carregando. Não liga não, isso aí é microfone. Não é o diabo não, ficou com medo, né? Pensou que era agora, hein? Jesus, é agora. Opa, ó. Nós precisamos desesperadamente que Deus trabalhe dentro de nós. Antes de você chorar de alegria, chore com muita tristeza pela sua condição espiritual. Alguns pastores aparecem na televisão, irmãos, é tempo de grande alegria. Será? Vamos ver. O Estado Islâmico está assassinando pessoas. O Talibã acabou de matar 120 crianças. Você não consegue sair na rua de São Paulo sem ser assaltado, morto, espancado. O rapaz ficou mais de 10 horas apanhando de um cretino.
Uma repórter do SBT disse que os policiais mataram 260 bandidos e que eles têm que mudar o seu comportamento. Enquanto policiais aos cântaros estão sendo assassinados e ela calou a boca. E onde estão aqueles lá em Brasília que deveriam mudar as leis? Por que não mudam? O que é que está por trás disso? Nós estamos vivendo a maior seca, pelo menos que eu conheço. Tenho 61 anos. E disseram que não ia haver falta de água. Por que os diretores não são punidos? Onde está o dinheiro que foi dado para limpar o rio Tietê? Para onde foi? Para que esgoto foi? Então eu fico perguntando a você: há alguma razão para ficarmos alegres? Jovens se drogando, a Cracolândia volta. Paliativos são feitos. Mas é só paliativo. Não há razão para se alegrar. É tempo de chorar. É tempo de orar. É tempo de se humilhar perante Deus. E dizer: Pai, como nós estamos errados. Como nós não entendemos bem a vida, como as nossas escolhas são egoístas. Elas são sempre interesseiras, pensando em nós mesmos, nós nunca pensamos em outras pessoas. Como eu posso pensar que o Senhor ainda vai cuidar de mim? Tenha misericórdia da minha vida e comece a transformar-me por dentro. Jesus em segundo lugar. Já cansaram? Sério mesmo? Em segundo lugar, Jesus veio para destruir as obras do diabo. Qual é o sentido desta frase? Destruir as obras do diabo. Isso está na Bíblia, nós lemos. João, que andou ao lado de Jesus, escreveu isso. Mas antes de entendermos isto, precisamos compreender o que significa diabo. Diabo significa acusador. É um dos nomes que é dado a Satanás. Por quê? Diabo também é todo aquele que calunia com falsas acusações e comentários maliciosos. E o que é malícia? Malícia é uma aptidão, uma tendência para enganar pessoas, para zombar, para satirizar aquilo que é honesto. Então eu estou explicando a Bíblia para vocês. Eu estou fazendo o meu papel, tentando explicar a palavra de Deus a vocês. E aí alguém diz assim, você vai atrás disso, satirizando, zombando desta santa vocação para a qual eu não sou digno, mas pela escolha de Deus aceitei há mais de 37 anos atrás. As pessoas zombam do que é sério. Nós estamos assistindo essa zombaria em toda parte.
zombam da criação. Você assiste documentários, inclusive, neste filme Êxodo, Deus aparece como uma criancinha. É outra perda de tempo hollywoodiana. Que o mais eles fazem é zombar de Deus. Caçoar. Deus diz que se um anjo peca, ele não tem mais perdão devido à sua natureza. E o filme de Noé mostra os anjos se arrependendo e voltando para o céu. Uma zombaria à verdade de Deus. Deus diz: homem, você só tem uma chance. Depois desta vida, virá o julgamento divino sobre a tua vida. E as pessoas zombam, dizendo: depois eu vou ter outra coisa. Você não vai. Você não vai. O profeta de Deus diz: prepare-se para se encontrar com o Senhor teu Deus. Prepare-se, porque será só uma vez. Deus diz, por meio de Davi, quando perdeu o seu filho, e ele disse: o seu filho estava doente, você chorava, Davi, você clamava, e agora ele morreu, você ficou sossegado. Sim. Por quê? Porque ele não vai escutar o que eu estou dizendo. Para lá onde ele está, eu é que vou. Mas para cá, ele não volta mais. E as pessoas zombam, dizendo que você vai ter outra chance. A vida é assim. Na outra vida eu quero nascer mulher. Na outra vida eu quero nascer homem. Quero nascer pulga, carrapato. Zombam. Nós sabemos que existe um só Deus. Esta semana a Índia adotou mais um Deus, dentre os 30 milhões que já existem, ou 30 mil. É uma motocicleta, cujo piloto morreu num acidente. Mas eles põem a moto no lugar, e no outro dia a moto está no lugar do acidente. Moto leva para lá, e no outro dia ela volta para lá. Então fizeram um altar, e estão entregando para a moto agora comida, roupa, orações, dinheiro. Zombaria daquele que é santo. Quando nós lemos em Isaías 59:1, vocês estão pensando que o Senhor perdeu a força e não pode nos salvar? Ou pensam que Ele está surdo e não pode nos ouvir? Vocês percebem nesta frase, ou nestas sentenças, nas duas, que existe uma satirização, que existe uma zombaria. Deus está surdo. Deus não tem poder. Você pensa que Deus não está aqui? Ele está aqui.
é promessa dele. Eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus não está aqui porque eu estou aqui. Deus está aqui porque nós nos reunimos. As pessoas zombam da nossa reunião, mas Deus diz: reúnam-se. Não deixem de congregar como alguns têm o hábito de não estar. Eles zombam. É mais fácil satirizar a verdade do que se ajustar a ela. É isso que o diabo faz. Você não é pecador coisa nenhuma. Você tem que ter prazer na vida. Imagine você, rapaz, numa cama com uma loira, uma morena e uma ruiva. Eu imagino, você está morto. Imagine você experimentando esse pozinho. Você vai viajar, cara. Você vai ficar igual a gente, olha. Você vai experimentar uma outra coisa. E o Espírito de Deus gritando: não, não, e não, e não, 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 não. Você vai sair fora do bom senso. Os nossos atos são verdadeiras zombarias contra a santidade de Deus. Quando Deus diz: o homem se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Então alguém diz: que nada! Homem com homem também, mulher com mulher também. Deus diz: vocês estão cometendo um crime. E eu vou puni-los por isto, porque vocês estão zombando, vocês estão trocando a minha glória, o meu poder e a minha graça por outras coisas. Eu não admito isso. Jesus veio para mostrar o que nós estamos fazendo. Hoje nós queremos reuniões de igreja onde a gente dá aqueles pulos e corre. Eu fui numa igreja quando eu falava: o diabo está atacando, o pessoal. Glória, glória, glória. Ninguém parava mais, tinha que tocar o sininho. Pim, 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 pim. Porque ninguém quer saber do que está sendo falado. Basta alguém gritar e o pessoal já se inflama. São um bando de ignorantes. Não tem parte nenhuma com o Espírito Santo e nem com a palavra de Deus. A Bíblia diz: ouça tudo e retenha o que é bom. Porque senão os nossos atos são verdadeiras zombarias àquele que é único, verdadeiro e eterno. Maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Mas Deus chama de felizes. No Salmo 1, verso 1 diz: felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus, e que não se juntam com os que zombam de tudo que é sagrado. Deus está nos dizendo: cuidado, porque se você se deixar levar por maus conselhos, se você se deixar levar por algum exemplo que você não consegue distinguir se é de Deus ou não,
Você vai acabar se juntando com pessoas que zombam da grandeza de Deus e dos seus planos e do que Ele quer fazer. E você cairá num poço de ignorância. E tudo que eu coloquei dentro de você, retirarei. Um dos mandamentos do Senhor é: guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa, o teu tesouro, a riqueza que eu te dei. Quando uma pessoa cai nesta ignorância, porque tem uma disposição orgulhosa, egoísta, para seguir os seus próprios desejos, esta pessoa já está amarrada. Ela não percebe, mas está amarrada. Uma pessoa pode ler a Bíblia, pode orar, pode cantar, e está amarrada pelas mentiras e enganos de Satanás, o diabo. Como que um pastor pode cobrar um casamento? Como um cantor de louvor pode cobrar para um show? Se louvor não é show. Eles estão cantando música de Deus. Eles estão pregando as coisas de Deus. Mas estão amarrados no erro, no engano. Como uma pessoa pode vir a um lugar desses e ficar passeando com a mente, tendo a Bíblia diante dos seus olhos e nem ler? E dizer que sabe o que é certo e errado? Você está amarrado no engano. Quem não lê a Bíblia diariamente, quem não conhece os posicionamentos de Deus, não tem moral para dizer o que é certo e o que é errado. Porque sequer conhece a mente do Senhor, pois Ele diz: povo, os meus pensamentos não são os teus pensamentos. Os meus pensamentos são mais altos que os teus. Os meus caminhos não são como os seus caminhos. Eles são mais altos que os seus. Esta é a obra do diabo. Você pode ser curado, receber um milagre, falar em línguas. Eu falo, graças a Deus. Mas alguns podem até falar em línguas e ainda estarem amarrados pelo diabo. Como que você pode orar em línguas e continuar sendo fofoqueiro? Como você pode continuar orando em línguas e sendo uma mulher briguenta, ou um homem briguento? Como você pode orar em línguas e ser um filho desobediente, um pai desonesto? Corrupto, mentiroso. Está amarrado e não consegue sair. Esta pessoa fala de Deus,
mas é inimiga dele. Esta pessoa tenta cantar os hinos de Deus para suavizar o seu coração oponente. Porque tudo o que ele faz é guerrear contra a verdade. Os versículos 7 ao 10 do capítulo 3. Meus filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que faz o que é correto, assim como Cristo é correto. Quem continua pecando pertence ao diabo, porque o diabo peca desde a criação do mundo. E o Filho de Deus veio para isto, para destruir o que o diabo tem feito. Quem é filho de Deus não continua pecando, porque a vida que Deus dá permanece nessa pessoa, e ela não pode continuar pecando, porque Deus é o seu Pai. A diferença clara que existe entre os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: quem não faz o que é correto, ou não ama o seu irmão, não é filho de Deus. O exemplo está nos versículos 11 e 12. A mensagem que vocês ouviram desde o princípio é esta: que nos amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou o próprio irmão. E por que o matou? Porque o que Caim fazia era mal, e o que o seu irmão fazia era bom. Se você fizer o que é correto, você será odiado, não por Deus, mas pelas pessoas de dentro da tua própria casa. Seus amigos, pessoas de dentro da tua própria igreja. Porque aqui nós temos o trigo e temos o joio. Aqui nós temos aqueles que respeitam a Deus e aqueles que zombam dele. Eu quero terminar dizendo por que Deus enviou Jesus para tirar os pecados que nós vimos e destruir as obras do diabo, ou seja, o seu trabalho de contaminação para nos tornar inimigos e zombadores de Deus e da sua verdade. Em Gênesis, faltou um Nzinho lá. Capítulo 1, verso 26 diz: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Qual a razão de Deus ter feito o homem? Primeiro, para que o homem,
fosse como ele. Como ele, como? Em pensamentos, emoções e ações. Em segundo lugar, que eles tivessem poder transferido, poder delegado, para administrar, para governar. O homem nasceu de Deus, que pegou um punhado de terra e soprou naquele molde, e ele passou a ser alma vivente. Deus não tem carne. Você vê que a zombaria é que nós desprezamos o sentido do Natal e passamos a uma filosofia de troca de presentes. Algumas pessoas se endividam, dizendo: como eu não vou dar? Nós trocamos a figura de Cristo por um velhinho de barba, gordo, que no princípio era magro e vestia roupa azul. Porque os europeus dizem que ele era oriundo da Lapônia. Mas os americanos disseram: não, ele é do Polo Norte. E a Coca-Cola disse: ele é gordinho e de roupa vermelha. Que nem o Marcão, o Natan. Porque Nicolau, o arcebispo de Mirra, uma igreja na Turquia, gostava de ajudar as pessoas. E na mesma época existia, em que ele fazia isso, existia na Grécia uma filosofia de troca de presentes. Então acharam por bem colocar tudo isto no Natal. O Natal, então, é comércio. É competição. Que vira tristeza. Eu pedi isso. Eu já vi filhos que pegaram o presente que ganharam e jogaram no chão. Não quer! O pai ficou triste. Quando é que nós vamos voltar a ter o verdadeiro sentido? Jesus veio para mostrar ao homem: Deus fez você com o poder do alto, para você governar o mundo. Mas o que você fez? Você desprezou esse poder e amou o governo que você tem do mundo. Mas quando você se deu conta, esse mesmo governo que você amou, passou a governar você. Você que era do alto, agora se tornou terreno, carnal, malicioso e maldoso. Deus fez você inocente, Deus fez você cheio de bondade, mas você se tornou malicioso, ruim, perverso. Então, Jesus veio para reverter esta situação, que é o que nós chamamos de novo nascimento. Adão nasceu de Deus, mas ele amou o quê? O mundo, se transformou em um homem mundano. Jesus diz: vocês perderam a espiritualidade, mas eu vou mostrar a vocês o caminho para recuperá-la. Vocês têm que decidir.
Vocês vão seguir o caminho de Adão ou o caminho que eu estou apresentando a vocês? Adão zombou de Deus. Caim ouviu Deus falando com ele, não faça isso, mas ele zombou e matou o seu irmão. Deus, na sua misericórdia, enviou Jesus. Por isso que o versículo 1 diz: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados filhos de Deus e somos, de fato, seus filhos. E por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Significa que nós nascemos de Deus e nos tornamos filhos de Deus. Jesus veio para tratar conosco e destruir as obras do diabo. Eu tenho pena de certos cristãos que chegam, o diabo está me atacando, ora por mim. Ele vai continuar atacando e tem mais, Deus vai continuar atacando você. Até você se arrepender. Não se destrói as obras do diabo sem antes aquela natureza humana interna maldosa perder a sua força. É isto que Jesus está dizendo. Se você não se arrepender de uma vida longe de Deus, o diabo nunca será destruído da sua vida. Ele pode até se transformar em um anjo de luz para enganar você. Mas você que é filho de Deus, saiba do que João diz. Todo filho de Deus pode vencer o mundo, assim como a nossa fé conseguimos a vitória sobre o mundo. Quem pode vencer o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Jesus não veio para te dar boa vida. Em nenhum lugar está escrito que Jesus veio para te dar prosperidade financeira. Isso as religiões mentirosas que ensinam. Você vai em qualquer buraco aí ou igreja, o cara está falando assim, vamos agora pedir a bênção financeira, Não existe isso. O que existe é bom comportamento dirigido por Deus. E Deus conduz você dentro de um trabalho honesto, Ele vai te dando dignidade. Busque primeiramente o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Portanto, pensemos na razão de estarmos neste mundo em Cristo, neste Natal. Natal não é só para beber, ficar até meia-noite, esperar meia-noite, uma bobagem. É melhor você dormir e ter consciência no outro dia para ser uma pessoa digna. Natal não é estouro de foguete. Não é bebedeira, não é comilança nem glutonaria. Qual é a razão de você estar em Cristo neste mundo? Pensemos na segunda vinda de Cristo, que nós já vimos lá. Que aquele que crê que Jesus voltará, vai purificar a si mesmo. Não sejamos prisioneiros do espírito deste mundo, mas servos obedientes de Deus.
como Jesus foi. Esse é o desejo que Deus espera que você tenha no coração. Busquemos uma vida que agrada a Deus, pois assim viveu o nosso Senhor Jesus, o Filho único de Deus. Ele viveu para agradar a Deus. E ele, não tendo pecado, é quem pode retirar pecados. Eu espero não estar estragando a sua festa, mas a igreja vive da palavra de Deus. E eu não perco a oportunidade para falar das coisas de Deus. Feliz Natal a todos e que Deus nos abençoe. Quem no céu tem o eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha